Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, convido você a se inscrever no canal e assistir ou ouvir todos os outros episódios que já temos disponibilizados aqui no canal. Também estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Telegram, no Instagram, no Facebook. O Caminho do Discipulado. Obrigado a todos que já têm acompanhado o canal, obrigado a todos que comentaram, que têm comentado os últimos vídeos aí, a Fátima, o Robson, o Clóvis, a Claudete. Muito obrigado por todos mais, que talvez eu não citei aqui e que têm sempre apoiado, acompanhado os conteúdos do canal. É muito importante saber que tem alguém ouvindo, em algum lugar esses conteúdos e que talvez de alguma forma possa ajudar. Aonde você estiver agora, espero que seu dia seja muito bom e que ele possa se tornar ainda melhor a partir deste momento, tá? Que você seja muito feliz e hoje vamos passar alguns minutos juntos, eu e você, independente de onde você está agora, se você está no trânsito, na academia, na sua casa, se você está no trabalho, se você está correndo, caminhando, lavando louça, cuidando dos filhos, que você esteja bem, que seu dia seja muito abençoado. Hoje vamos estudar e ler 1 Nef, capítulo 19, do versículo 7 ao 17. Então vamos ler esses versículos e depois então fazer alguns comentários, tirar algumas lições desses versículos para podermos aplicar na nossa vida. Muito bem, então vamos iniciar com os quadros Curiosidade e depois então História de Fé. Logo após esses dois quadros eu vou fazer a leitura completa desses versículos, são apenas 10 versículos e após a leitura então temos algumas lições, alguns comentários para fazer sobre esses versículos que vamos fazer nosso estudo hoje. Curiosidade. Você sabe qual é o menor versículo do livro de Mórmon? Apesar de muitas pessoas pensarem que o menor versículo do livro de Mórmon está em 1 Nef 13, 22, que diz: "E eu respondi, não sei", esse não é o menor versículo do livro de Mórmon. O menor versículo do livro de Mórmon está em Alma 18, 27 e diz assim: "E ele respondeu, sim". Se formos contar o número de letras, esse versículo Alma 18, 27 tem 16 letras e 1 Nef 13, 22 tem 17. História de Fé. Essa história foi contada pela irmã Bonnie D. Parkin na Conferência Geral de abril de 2007. E ela diz o seguinte: Cesta de bênçãos. Gostaria de contar-lhes uma história inspiradora. Certa família passava por momentos difíceis. Era difícil para eles não se concentrarem em seus desafios e necessidades. A mãe descreveu: "Nosso mundo desmoronara completamente. Então, nos voltamos para o Pai Celestial em busca de orientação. Quase que imediatamente, percebemos que estávamos cercados de bondade e recebíamos incentivo de todo lado. Como família, passamos a expressar nossa gratidão uns pelos outros, bem como ao Pai Celestial diariamente. Um amigo muito querido salientou que a cesta de bênçãos de nossa família estava mais do que repleta. Essa conversa fez surgir um tipo de jogo que meus filhos e eu passamos a amar. Antes da oração familiar, a cada noite, conversávamos a respeito de como tinha sido o nosso dia e compartilhávamos uns com os outros as muitas bênçãos que tinham sido acrescentadas à nossa cesta de bênçãos. Quanto mais expressávamos gratidão, mais coisas aconteciam para que fôssemos gratos. Sentíamos o amor do Senhor de uma forma significativa à medida que oportunidades para crescimento surgiam. Que benefícios uma cesta de bênçãos traria à sua família? Primeiro Nef, capítulo 19, versículos 7 ao 17. Pois as coisas que uns consideram de grande valor tanto para o corpo como para a alma,
outros não lhes dão valor e pisoteiam-nas. Sim, até mesmo o próprio Deus de Israel é pisoteado pelos homens. Digo pisoteado, mas deveria usar outros termos. Não lhe dão valor algum e não escutam a voz de seus conselhos. E eis que ele vem segundo as palavras do anjo, 600 anos depois de meu pai haver saído de Jerusalém. E o mundo, devido à iniquidade, julgá-lo-á como uma coisa sem valor. Portanto, o açoitam, e ele suporta-o. O ferem, e ele suporta-o. Sim, cospem nele, e ele suporta-o, por causa de sua amorosa bondade e longanimidade para com os filhos dos homens. E o Deus de nossos pais, que foram tirados do cativeiro no Egito, que também foram preservados por ele no deserto, sim, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como um homem, entregar-se-á, e de acordo com as palavras do anjo, nas mãos de Inicos, para ser levantado, de acordo com as palavras de Zenoque, para ser crucificado, e de acordo com as palavras de Neum, para ser enterrado num sepulcro, de acordo com as palavras de Zeno, sobre os 3 dias de trevas, que seriam um sinal de sua morte, aos que habitam as ilhas do mar, mais especialmente aos da casa de Israel. Porque assim falou o profeta: o Senhor Deus certamente visitará toda a casa de Israel naquele dia, uns com sua voz, por causa de sua retidão e para sua grande alegria e salvação, e outros com trovões e relâmpagos de seu poder, com tempestades, com fogo, com fumaça e vapor de trevas, com abrir-se da terra e com montanhas que serão elevadas. E todas estas coisas certamente se darão, diz o profeta Zenos, e partir-se-ão as rochas na terra, por causa dos gemidos da terra. Muitos dos reis das ilhas do mar serão inspirados pelo Espírito de Deus a exclamar: o Deus da natureza sofre. E quanto àqueles que estão em Jerusalém, diz o profeta, serão açoitados por todos os povos, porque crucificam o Deus de Israel, e desviam o coração, e rejeitando os sinais e maravilhas, e o poder e glória do Deus de Israel. E por terem desviado o coração, diz o profeta, e desprezado o Santo de Israel, vagarão na carne e perecerão, e tornar-se-ão objeto de escárnio e opróbrio, e serão odiados por todas as nações. Não obstante, quando chegar o dia, diz o profeta, em que eles não mais voltarem o coração contra o Santo de Israel, então ele se recordará dos convênios feitos com seus pais. Sim, então se lembrará das ilhas do mar. Sim, e reunirei todo o povo que é da casa de Israel, diz o Senhor, segundo as palavras do profeta Zenos, nos 4 cantos da terra. Sim, e toda a terra verá a salvação do Senhor, diz o profeta, e todas as nações, tribos, línguas e povos serão abençoados. Um comentário que podemos fazer, uma lição que podemos tirar desses versículos está em 1 Nef, capítulo 19, versículos 7 e 9. Eu vou ler eles de novo para nós podermos entender o contexto e tirarmos algumas lições aqui. Então diz assim: pois as coisas que uns consideram de grande valor tanto para o corpo como para a alma, outros não lhes dão valor e pisoteiam-nas. Sim, até mesmo o próprio Deus de Israel é pisoteado pelos homens. Digo pisoteado, mas deveria usar outros termos. Não lhe dão valor algum e não escutam a voz de seus conselhos. E no versículo 9 diz: e o mundo, devido à iniquidade, julgá-lo-á como uma coisa sem valor. Portanto, o açoitam, e ele suporta-o, e ferem-no, e ele suporta-o. Sim, cospem nele, e ele suporta-o, por causa de sua amorosa bondade e longanimidade para com os filhos dos homens. Então, nesses versículos, repete a palavra valor.
que as coisas que uns consideram de grande valor, outros não lhe dão valor algum, inclusive pisoteiam-nas, né? Eles falam que o próprio Salvador Jesus Cristo, ele foi pisoteado, ou, em outras palavras, não deram valor algum a ele e não escutaram a sua voz. Então, uma reflexão que podemos tirar aqui é qual o valor que eu tenho dado ao Senhor Jesus Cristo na minha vida. Qual é o valor que Jesus Cristo tem para mim? Se tivesse como quantificar esse valor ou descrever esse valor, como seria essa quantificação? Como seria essa descrição? Qual é o valor que Jesus Cristo tem? E nós podemos identificar o valor de algo quando nós conseguimos comparar aquilo com outra coisa. Por exemplo, nós podemos ver que o ouro vale muito quando nós comparamos ele com a prata. Então, ao comparar com a prata, podemos ver que ele vale muito mais do que a prata, que a mesma quantidade de ouro vale muito mais do que a mesma quantidade de prata. E ao compararmos Cristo com outros aspectos da nossa vida, como podemos ver qual é o valor que damos a Cristo? Será que quando comparamos Cristo, colocamos Cristo comparado a outros aspectos da nossa vida, será que percebemos que realmente estamos dando bastante valor a Ele ou mais valor a Ele? Ou quando fazemos isso, percebemos que estamos dando mais valor a outras coisas? Será que eu estou dando mais valor a Cristo ou as coisas materiais? Será que eu estou dando mais valor a Cristo ou a minha faculdade, a minha formação, meus estudos? Será que eu estou dando mais valor a Cristo ou as coisas que eu acho que são certas, as coisas que eu acho que devem ser feitas? Será que eu estou dando mais valor a Cristo ou eu estou despendendo o meu tempo mais a outras coisas que não são de valor? Então, não significa que não devemos fazer essas coisas com as quais eu comparei aqui, faculdade ou dedicar tempo a outras atividades. Mas o fato é que nada pode sobrepor Cristo em nossa vida. Nada pode ser de maior valor do que Cristo em nossa vida, né? Nós já ouvimos histórias de pessoas que falavam que quando casassem, só aceitariam casar, por exemplo, um rapaz, só aceitaria casar com uma moça que amasse a Deus mais do que ele. Ou de uma moça que disse que só aceitaria casar com um rapaz que amasse a Deus mais do que ela. Então, o nosso amor, o nosso valor dado a Cristo precisa ser maior do que a todas as outras coisas. Precisamos dar valor a Cristo. E o que faz uma pessoa achar que Cristo não tem valor? O que faz Cristo perder o valor na nossa vida? Por exemplo, talvez em um momento em que nós estávamos mais próximos do Senhor, guardando os mandamentos, nós dávamos mais valor a Cristo. E quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós começamos a tropeçar em vários mandamentos, em vários conselhos que o Senhor nos deu, Cristo começa a deixar de ter valor para nós. Por isso que para o mundo, Cristo não tem valor. Aqui no versículo 9 diz: e o mundo, devido à iniquidade, julga-lo-á como uma coisa sem valor. Então, aqueles que estão em iniquidade, quanto maior o grau de iniquidade de uma pessoa, menor Cristo terá, menor será o valor de Cristo na vida dessa pessoa. Por outro lado, quanto mais retidão, quanto mais virtude eu tiver na minha vida, no meu comportamento, mais valor eu vou estar dando a Cristo. Então, a minha retidão, ela enfraquece ou ela fortalece o valor que eu dou a Cristo. Quando a minha retidão ela está em declínio, então eu começo a dar menos valor a Cristo na minha vida. Quando a minha retidão ela está aumentando a cada dia um pouco mais, a cada dia um pouco mais, eu estarei dando mais valor a Cristo. E Cristo terá mais valor em tudo que eu for fazer. Então, essa é uma maneira de nós nos avaliar. Qual o valor que eu tenho dado a Cristo hoje?
Eu tenho dado valor a Cristo? Que valor Cristo tem na minha vida? Ele realmente é importante? Eu realmente acredito que ele é real? Ou que ele é apenas um personagem? Que ele é apenas alguém muito importante, que deixou grandes ensinamentos e que deixou grandes lições que hoje eu posso aplicar? Ou eu dou valor a ele como o meu Salvador, o meu Redentor, que está aqui, que vive, que me ama, que me conhece. Então, que nós possamos avaliar qual o valor que eu tenho dado a Cristo. E se eu tenho encontrado dificuldade para dar valor a Cristo, que coisas eu preciso corrigir na minha vida para que o valor de Cristo sobreponha a todas as outras coisas, para que o valor de Cristo aumente na minha vida. Outro comentário que eu gostaria de fazer está em 1 Nef, capítulo 19, versículo 11, que diz assim: Porque assim falou o profeta, o Senhor Deus certamente visitará toda a casa de Israel naquele dia, uns com sua voz por causa de sua retidão, para sua grande alegria e salvação, e outros com os trovões e os relâmpagos de seu poder, com tempestades, com fogo, com fumaça e vapor de trevas, com o abrir-se da terra e com montanhas que serão elevadas. Então aqui fala que todas as pessoas, toda a casa de Israel vai ser visitada pelo Senhor. Inclusive, eu e você, em algum momento, seremos visitados pelo Senhor na nossa vida. E aqui fala que o Senhor pode fazer 2 tipos de visita. Uma visita mais agradável e uma visita mais desagradável. Por quê? Porque o Senhor pode visitar de 2 maneiras. E o que determina isso está aqui no versículo 11. Por causa de sua retidão. Então, o Senhor visitará nós conforme nosso estado espiritual. Então, o Senhor visitará a todos. Como que eu quero ser visitado pelo Senhor? Aqui no início do versículo 11 diz a maneira correta, a maneira mais desejável de receber uma visita do Senhor, que é: o Senhor Deus visitará toda a casa de Israel naquele dia, uns com sua voz, por causa de sua retidão. Então o Senhor visitará aqueles que são retos com a sua voz, a voz mansa e delicada. Mas aqueles que não têm a capacidade de ouvir ou discernir a sua voz, ele vai precisar usar de outros métodos para que então possam reconhecer sua visita. Aqui fala alguns outros métodos, através de trovões, relâmpagos, tempestades, com fogo, com fumaça, vapor, trevas e até com abrir de montanhas. Então, conforme a nossa sensibilidade espiritual, nós seremos visitados pelo Senhor. E eu oro para que eu e para que você e todo mundo possível, que o máximo possível, de pessoas, possamos ser visitados da primeira forma, visitados pela sua voz. Então, para que nós possamos receber essa visita, precisamos estar preparados, porque senão a visita virá e nós não estaremos preparados e não reconheceremos a visita. Então, o Senhor vai precisar usar de outros métodos para nos visitar: trovões, tempestades, com trevas. Então, que nós possamos escolher hoje como que eu gostaria de ser visitado pelo Senhor. Como que eu quero ser visitado pelo Senhor. Na nossa casa, a gente tem 3 filhos, Então, sabemos que não é fácil manter sempre a casa em ordem organizada, mas existe um milagre, um poder que acontece, que sempre que nós sabemos que vai chegar uma visita, a gente se mobiliza muito para deixar a casa bem arrumadinha, e aí a gente consegue fazer quase em tempo recorde, todo mundo ajuda e a casa fica prontinha para receber a visita. E fiquei pensando sobre se nós soubéssemos que Cristo iria visitar a nossa casa, que tipo de preparativos nós faríamos na nossa casa, que coisas estão fora do lugar e que precisam ser colocadas em ordem, que coisas estão sujas e precisam ser limpas, que sujeiras talvez estão debaixo do tapete que eu preciso tirar e jogar fora.
Então, que nós possamos nos preparar para receber a visita do Senhor. Ele vai visitar cada um de nós. Que a visita que o Senhor fará em nossa vida, que Ele for fazer, seja agradável, seja uma visita boa, seja uma visita com a sua voz mansa e delicada. Que os nossos sentidos espirituais sejam aguçados para ouvir e entender essa voz quando ela vier nos visitar. E então nós seremos abençoados, seremos muito abençoados, e nossa família, nosso lar também serão abençoados ao recebermos essa visita do Senhor. Mas se nós estivermos tão atentos e apegados às coisas deste mundo, o Senhor pode nos visitar e nós não vamos perceber. E então Ele terá que retornar de uma maneira diferente, usando outro método. Como está aqui nesse versículo, tem alguns métodos como Ele pode nos visitar. Então que eu e você possamos escolher a melhor maneira, a boa parte de receber uma agradável visita do Senhor por meio da sua voz mansa e delicada. Outro comentário sobre esses versículos que nós lemos hoje está em 1 Néfia capítulo 19, versículo 15 a 16 e 17, que diz assim: Não obstante, quando chegar o dia, diz o profeta, em que eles não mais voltarem o coração contra o Santo de Israel, então ele se recordará dos convênios feitos com seus pais. Sim, então se lembrará das ilhas do mar. Sim, e reunirei todo o povo que é da casa de Israel, diz o Senhor, segundo as palavras do profeta Zenos, dos 4 cantos da terra. Sim, e toda a terra verá a salvação do Senhor, diz o profeta. Todas as nações, tribos, línguas e povos serão abençoados. Então, esses versículos eu gostaria de iniciar eles de trás para frente. O que o Senhor diz que fará aqui? Que ele, no versículo 17, que toda a terra verá a salvação do Senhor e que todas as nações, tribos, línguas e povos serão abençoados. No versículo 16, diz que o Senhor vai se lembrar de todas as ilhas do mar e que Ele vai reunir todo o povo que é da casa de Israel, dos 4 cantos da terra. Então aqui são coisas que o Senhor vai fazer. Mas o versículo 15, ele dá o start. Como que isso vai acontecer? Como que isso vai iniciar? Está aqui no versículo 15, que diz assim, Não obstante, quando chegar o dia, diz o profeta, em que eles não mais se voltarem o coração contra o Santo de Israel, e aqui está agora a frase-chave, então ele se recordará dos convênios feitos com seus pais. A maneira como o Senhor vai realizar o que está aqui no versículo 16, que é reunir todo o povo da casa de Israel, dos 4 cantos da terra, que é se lembrar das ilhas do mar, que está no versículo 17, que toda a terra haverá salvação e que todas as nações, tribos e línguas serão abençoadas. Como que o Senhor vai fazer isso? Por meio dos convênios. No versículo 15 dá o start, como que isso vai acontecer? Então ele se recordará dos convênios feitos. Logo, depois descreve as bênçãos que virão por meio disso. Então, as bênçãos da restauração, as bênçãos da coligação de Israel nesses últimos dias, as bênçãos pelas quais todas as famílias, todas as nações, tribos, línguas e povos serão abençoadas, essas bênçãos, elas se dão por meio dos convênios que o Senhor faz com seus filhos, por meio dos convênios que o Senhor faz com seu povo. Por isso, a importância dos convênios é através dos convênios que o Senhor abençoa seus filhos e realiza seus grandes desígnios nessa terra. Por isso que os convênios são tão importantes. E por isso os convênios, além de serem importantes, eles são necessários para que nós possamos receber todas as bênçãos da coligação de Israel, todas as bênçãos desses últimos dias, todas as bênçãos prometidas pelo Senhor para nós, tanto coletivamente como individualmente. Nós precisamos estar ligados ao Senhor por meio dos convênios. Por isso os convênios são tão importantes. Eles garantem a nós a possibilidade de sermos abençoados pelo Senhor. E seremos abençoados pelo Senhor de acordo com os convênios
feitos com Ele, aí à medida que honramos esses convênios. Por isso os convênios são tão importantes, por isso que precisamos com que todo mundo possa receber esses convênios, começando pelos convênios do batismo, porque é somente dando início aos convênios na sua vida que uma pessoa poderá receber a plenitude das bênçãos que o Senhor tem para ela nessa vida e na eternidade. Pergunta e resposta. A pergunta de hoje é a seguinte: o que posso fazer para aumentar minha fé em Jesus Cristo? E buscando essa resposta, eu gostaria de usar as palavras do presidente Nelson. O presidente Nelson, na Conferência Geral de abril de 2021, ele deu um discurso sobre como aumentar a fé em Jesus Cristo. Ele falou o seguinte: meus queridos irmãos e irmãs, minha súplica a vocês nessa manhã é que comecem hoje a aumentar sua fé. Por meio da fé que vocês têm, Jesus Cristo aumentará a sua capacidade de mover montanhas em sua vida, mesmo que seus desafios pessoais pareçam tão grandes quanto o Monte Everest. E então o presidente Nelson deu 5 sugestões que podem ajudar você, pode ajudar a mim e todos nós a aumentar nossa fé, a desenvolver esse tipo de fé e confiança em Jesus Cristo. Segue agora as 5 sugestões do presidente Nelson. Primeiro, estudem, tornem-se alunos empenhados. Segundo, escolham acreditar em Jesus Cristo. Terceiro, ajam com fé. Quarto, participem das ordenanças sagradas dignamente. E quinto, peçam ao Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, que os ajudem. E chegamos ao final de mais um capítulo, de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Como já falei no início, convido você a ouvir os outros episódios também, caso você ainda não ouviu. Convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube. Estamos quase chegando a 400 inscritos. Isso é incrível para mim, que em tão pouco tempo já tenhamos esse número tão grande de pessoas e pessoas muito comprometidas, que acompanham realmente o conteúdo. A taxa de pessoas que assistem os vídeos até o final é bem grande e eu agradeço a todos que têm acompanhado o canal, compartilhado nos grupos aí o caminho do discipulado. Muito obrigado pela sua companhia, espero você no próximo episódio, espero que você consiga ter tirado alguma lição que possa ajudar você de alguma forma na sua vida nesses versículos que estudamos hoje. Tenha um ótimo dia, tudo de bom para você e para sua família e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.